Na noite de abertura da fase final do Brasileirão, Internacional e Atlético Paranaense não saíram do 0 a 0. Enquanto isso, no encontro de 3 Leões em Belém, melhor para os pernambucanos. Turma com um barulho desse. 20 mil apitos, quase 30 mil torcedores e uma festa animal no Mangueirão. Quem vai devorar é o Leão do Esporte. Remo e Sport Recife fazem um jogo de feras. De um lado, o Leão Azul do Pará. E do outro, o Leão do Recife, que ainda conta com aquele outro leão, o da seleção brasileira. Mas este é apenas o primeiro round da briga que vai decidir quem vai continuar reinando na Copa João Avelange. O Sport logo deixou claro que não queria perder seu trono, mas não estava fácil. O atacante remista Balão deu trabalho. A linda jogada não foi desperdiçada por Robinho. Remo 1 a 0. A festa da torcida paraense não durou muito. Sidney, da entrada da área, deixou tudo igual. O clube do Remo continuava incomodando, mas o gol de Marquinhos calou a barulhenta torcida paraense. Sport 2, Remo 1. Eu acho que no contra-ataque, na inteligência, nós fizemos 2 na hora certa. Mas no primeiro tempo nós poderíamos ter decidido a partida. Esporte com amor! O Goiás foi a Curitiba e arrancou um empate do campeão do módulo amarelo. Para quem achava que a noite seria do artilheiro do campeonato. Gil pouco fazia pelo Goiás. Do outro lado, o até então desconhecido Reinaldo dava um sufoco na defesa adversária. Entre os goleiros, Marcos era pouco exigido, enquanto Adley fazia defesas incríveis e parava o ataque do Paraná. No segundo tempo, foi a vez dos gols saírem. Mas se você pensou que o artilheiro desencantou, está enganado. Foi o volante Elcio que abriu o placar para os donos da casa. E 5 minutos depois, Araújo empatou o jogo. E a partida terminou assim, 1 a 1. Uma noite em que tudo saiu como não estava no script. Tava a preocupação do Gil e sobrou eu lá na frente. A bola sobrou para mim, graças a Deus consegui fazer o gol. Hoje tem mais bola na rede. Malutron e Cruzeiro, Grêmio e Ponte Preta e São Caetano e Fluminense. O tricolor carioca treinou no campo do Palmeiras para ir se acostumando. O incentivo é de pequenos palmeirenses. Faz os 3 aí, Roger, com o São Caetano aí, beleza? A artilharia é pesada. Você tem que ter todas as armas possíveis para se proteger e para atacar também. Nem que a arma seja uma casca de banana. Espero que eles caiam muito. O time recusa o favoritismo. Futebol não existe lugar para o favoritismo antes do jogo. Para chegar à segunda fase como um dos 3 melhores da primeira, o Fluminense passou por muitos adversários e venceu um trauma profundo. Alguns dos destaques do time atual viveram na pele este drama. Nas fases difíceis, nas fases ruins, você encontra seus verdadeiros amigos. Roger, Rony e Magno Alves. Pequenos no tamanho. Eu tenho 1,71. Conta de mentiroso, número de mentiroso, 1,71, né? Eu tenho 1,70. E você, Magno? 1,74. Os baixinhos viraram gigantes para sobreviver ao peso da terceira divisão. Momentos felizes, momentos tristes, mas hoje, graças a Deus, a equipe está jogando bem e a gente está feliz. Esperamos manter essa sequência boa. A sequência continua hoje. O trio de heróis pode antecipar um Natal saboroso para os tricolores. Se a gente continuar dessa forma aí, dessa maneira que a gente vem jogando, final de ano só vai ser picanha e peru. No primeiro jogão da noite pela Mercosul, a primeira goleada. O Palmeiras detonou o Atlético Mineiro no Parque Antártica. O Verdão pode perder até por 2 a 0 no Mineirão, que ainda assim passa a final. Buongiorno, principessa. Buonasera, principessa. Em vez de bom dia, boa noite, mas o roteiro é o mesmo. Na primeira cena, Tuta atropela o Atlético e o Palmeiras descobre que a vida é bela.
Bela não, belíssima, porque logo depois, Paulo Turra faz mais um num lance bem parecido. Não adianta ninguém bancar o profeta. 2-0 aos 3 minutos de jogo parece coisa de cinema. Nos 2 lances que a bola foi para a área, o jogador conseguiu cabecear, fazer o gol. Fica difícil correr atrás assim desde o comecinho do jogo. Para o Atlético, o filme é de terror. E fica mais assustador quando Tuta, ainda no primeiro tempo, aproveita o rebote e faz 3-0. O fã de cinema italiano tem uma atuação digna de Oscar. Hoje estava uma noite bastante inspirada. Mas ainda não acabou, a sessão é dupla. Para o Palmeiras, a vida é verde. Para o Atlético, pesadelo segunda parte. As mãos de Sérgio impedem o gol mineiro. Mas a mão de Magrão faz pênalti, que Guilherme cobra e marca. Porém, mesmo reagindo, o time não se acalma. Ramon é substituído e se irrita. Enquanto isso, Tuta escreve o final feliz para a bela noite palmeirense. É ele quem dá o passe para Basílio fazer o 4º gol. O outro jogaço da semifinal foi em Buenos Aires. O quarteto milionário Ortega, Saviola, Aimar e Ângel contra os Juninhos, Pedrinhos e Romarinhos de São Januário. Assim, e um tal gigante chamado Eltonzinho. O primeiro lance do jogo é uma grande defesa de Elton. O segundo, uma bomba de trota no travessão. Será que só vai dar River Plate? Que nada. O Vasco é 100% eficiente. Jogada pela direita, Juninho Pernambucano cruza, Clebson faz o corta-luz e a bola encontra Romário. O baixinho na área é mortal. 250 jogos pelo clube e 7 gols na Mercosul. Volta o River Plate e daí os argentinos param nas mãos do goleiro Elton. Pode chutar, tentar de novo. Mais uma vez, Elton é um paredão. Mas lembra que o Vasco é 100%? Juninho Pernambucano, agora pela esquerda, faz linda jogada individual. A trave salva na primeira. No rebote, Júnior Baiano, oportunista como Romário, faz o segundo. O River Plate parece ficar nervoso. Bonano quase entrega o ouro para Romário. Termina o primeiro tempo com uma pergunta. O Vasco venceu porque fez 2 gols ou porque tem Elton? Se tivéssemos feito os gols, não teríamos saído desse primeiro tempo com a vitória, mas ainda faltam 45 minutos, acho que temos que ter ainda mais de determinação. Que tal então, Elton, começar o segundo tempo com essa jogada de Juninho Paulista? A bola vai entrando mansamente nas redes de Bonano. Vasco, 3-0. O Monumental de Núñez assiste a um passeio brasileiro. Veja esse lance. Bola de pé em pé. Romário, Clebson, Pedrinho. Que golaço. 4-0 Vasco. O River Plate, desesperado, vai com tudo. Depois da pressão e da confusão, Saviola diminui. Vasco, 4-1. O River Plate entrou em campo com muita banca, com um tal de quarteto fantástico que vale mais de 150 milhões de reais. Só que o Vasco jogou muito bem, venceu e agora em São Januário pode perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim vai estar classificado para a decisão da Copa Mercosul. O time dá de parabéns pela determinação que entrou em campo, né? O quarteto deles realmente é fantástico, a gente tem que ser realista, eles realmente fizeram um grande jogo, tiveram várias oportunidades, mas hoje foi a noite do Elton, graças a Deus. E a gente aproveitou todas as oportunidades que apareceram, a gente fez 4 gols e conseguiu aqui uma grande vantagem para passar para a final. Um gol para cada integrante do quarteto fantástico, 4-1. É em homenagem a eles, né? Eles merecem. Em Curitiba, duelo entre Davi e Golias, mas ao contrário da lenda bíblica, o gigante cruzeiro arrasou o caçula Malutron. Para o Malutron era a realização de um sonho. Era tudo que nós queríamos, né?
Não enfrentar o Cruzeiro, mas sim o primeiro colocado do módulo azul, né? Para o Cruzeiro, mais um jogo em que a ordem era respeitar o adversário. Sabendo a dificuldade que vai existir, mas nossa equipe está ciente e pronto para essa batalha. Respeito que não foi demais, porque o Malutron pressionou. E o time mineiro não perdoou. Em um contra-ataque rápido, Jackson fez 1-0. A equipe paranaense ainda reclamou de pênalti neste lance. Poderia ser um presente para o time que jogava bem e incomodava. Mas no segundo tempo, o Cruzeiro mostrou o porquê até agora foi o melhor time do campeonato. Jackson de novo logo fez 2-0. Depois do passe de peito de Giovani, Sorin marcou o terceiro. E fez do placar final uma boa demonstração da superioridade do time mineiro. Já para o Malutron, restou mais uma partida para continuar sonhando. E se os gaúchos saíram sorrindo do Olímpico após o confronto entre Grêmio e Ponte Preta, foi graças ao pé calibrado de um certo atacante. Como foi difícil para o torcedor ver a rede balançar. Tanto o Grêmio como a Ponte Preta marcaram muito e às vezes bateram um pouco. O Washington sofreu. Ronaldinho reclamou. Todos concordaram. Acho que ia ter que ser assim, principalmente o nosso time, marcar forte. Mas se bobear no segundo tempo, tiver uma oportunidade, a gente faz o gol para conseguir a vitória. Só que os atacantes continuaram não tendo espaços e quem teve não soube aproveitar. Para André Santos ficou difícil de aceitar a expulsão, depois de levar o segundo cartão amarelo. Foram 9 na partida. Tudo por causa desse festival de faltas. Ao todo foram 72 faltas, 36 de cada time. O que seria um número para comprovar o equilíbrio da partida, acabou justamente fazendo a diferença. Todos já sabem, falta perto da área é... E a Ponte Preta insistiu. Fez uma, 2. Mas na terceira... Estou muito feliz porque a equipe do Grêmio merece essa vitória. Eu estou muito feliz porque meu treinamento vem dando resultado. A primeira rodada do mata-mata está mostrando que os anfitriões foram muito bonzinhos com os convidados. Nos 6 jogos, apenas o Grêmio venceu no seu estádio. Internacional, São Caetano e Paraná empataram em casa e não conseguiram inverter a vantagem. Pior fizeram Remo e Malutron, perderam nas barbas da própria torcida e se complicaram no jogo de volta. E o Fluminense caetaneou em São Paulo. O tricolor carioca saiu do Parque Antártica com um empate salvador. E o São Caetano, por pouco, não mostrou que santo de casa também faz milagre. Esse santo é forte. O São Caetano se apoia na fé. Fé que ecoa do outro lado, nos cânticos tricolores. E a primeira graça da noite está na cabeça de Magno Alves. Os súditos pedem. E Roger solta a bomba santa. Já tinha gente sonhando com goleada. Mas Ademar aparece como salvador e faz o São Caetano renascer. O empate é com Ailton. E só vendo para crer. A virada chega ainda no primeiro tempo, no gol de Serginho. O goleiro Murilo tem a trave a seu lado, mas mostra que não vive apenas da sorte. O técnico Espinosa manda o time avançar. Jair Pisserni alerta sobre o perigo. Lá vem o Fluminense. Lá vem Aguinaldo, que entrou há pouco. 2 dribles. E no último minuto, um pequeno milagre. Um gol que deixou o Fluminense com a vantagem do empate no jogo de volta. O São Caetano vai ter que mostrar que é santo forte no Maracanã. Com certeza, São Caetano é um santo forte. Não, acho que santo não. Acho que Jesus Cristo vai abençoar nossa equipe e nós vamos conseguir o resultado positivo no Maracanã. Não foi um milagre, mas foi um quase milagre.
atuação de gala, 4-1 em Buenos Aires, golaços, defesas incríveis de Elton, ingredientes para uma grande festa. Mas a goleada em cima do River Plate cortou a língua dos jogadores. Inexplicavelmente, na chegada ao Rio, a diretoria proibiu todos de dar entrevista. Estou informando o que vai acontecer, quer dizer, eles não poderão falar. Expressamente proibido falar, sem comentário. Mas por quê? Da entrevista. Quem proibiu? Eurico proibiu? Não sei, só sei que a gente não pode falar. Nós somos insistentes. Tentamos falar com o Juninho Paulista. Juninho, pode dar uma palavrinha? Ah, já? Pode? Não. Pode dar uma entrevista? Os jogadores poderiam estar falando da bela vitória de quarta-feira, mas... Juninho. Até que no elevador, diante da insistência, ele solta algumas palavras. É lei da mordaça. Se os jogadores não falam, infelizmente a torcida não os ouve. Essa semana foi a segunda vez que todos foram proibidos de falar. Algo que vem se repetindo com frequência há um ano. Vasco da Gama, um clube que tem uma maneira estranha de comemorar uma grande vitória, em silêncio. Palmeiras ficam no 1-1. Uma torcedora preocupada demais, outra de menos. O jogo foi exatamente assim. No primeiro tempo, o Palmeiras teve muito com o que se preocupar, com o goleiro Sérgio trabalhando bastante. E o São Paulo aparentemente tranquilo, às vezes até exagerando na calma. Era uma questão de tempo até um carrasco goleador acertar. Sérgio derrubou Gustavo Neri na área. Marcelo Ramos cobrou o pênalti e fez o 13º gol da carreira dele contra o Palmeiras. No segundo tempo, elas continuaram do mesmo jeito, mas em campo as preocupações se inverteram. Foi a vez de Rogério Ceni, o goleiro do São Paulo, trabalhar, e muito. Mas aos 44 minutos, Adriano venceu Rogério e marcou o gol de empate. Preocupações e festa adiadas. O próximo jogo entre Palmeiras e São Paulo define qual time paulista, considerado grande, passa para a próxima fase. A gente sabe que a gente tem que correr bastante, né, para lutar, para classificar. Acho que clássico é assim, né, decidido em detalhes. Tivemos uma falha no finalzinho e agora é só pensar na próxima partida e sabemos que temos condições de sair com a classificação. Em Salvador, Bahia e Vasco também estrearam nas oitavas de final. Veja agora os gols. Aos 30 segundos de jogo, Júnior Baiano botou a mão na bola, pênalti. Jorge Wagner cobrou, Bahia 1-0. 5 minutos depois, falta para o Bahia. Maurício aumentou de cabeça, 2-0. Romário tocou para Clebson, que encobriu o goleiro e diminuiu. Bahia 2, Vasco 1. Romário aproveitou o cruzamento de Euler e fez o segundo do Vasco, deixando tudo igual, 2-2. No último minuto do primeiro tempo, Juninho virou o jogo cobrando falta. Bahia 2, Vasco 3. No segundo tempo, Odivan tocou por último e acabou marcando contra. Final, Bahia 3, Vasco também 3. Em Goiânia, Gil Baiano chutou de longe e fez Paraná 1, Goiás 0. 2 minutos depois, Flávio bateu cruzado e aumentou. Paraná 2-0. Ronaldo Alfredo tentou o cruzamento, a bola tocou no peito de Índio e entrou. Final, Paraná classificado para as quartas de final, 3, Goiás 0. Em Curitiba, Ronaldo derrubou Kleber e foi pênalti. O próprio Kleber bateu e fez Atlético Paranaense 1-0 em cima do Internacional. No segundo tempo, pênalti em Rodrigão. Elivelton cobrou e empatou o jogo, 1-1.
Diogo fez a jogada e garantiu a classificação do Inter para a próxima fase. Final Internacional 2, Atlético Paranaense 1. A seleção iraniana goleou os adversários por 19-0, a maior diferença de gols em um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo. No primeiro tempo, os iranianos abriram vantagem de 8 gols. Nos 45 minutos finais foram mais 11, quase um a cada 4 minutos. O recorde anterior também pertencia ao Irã, 17-0 nas Maldívias. O Cruzeiro jogou com uma preguiça. A torcida não gostou nada. O Malutron é um aprendiz de primeira divisão. A torcida do time não é das maiores. Ainda ensaia os primeiros gritos de guerra. O técnico Amaury Knevich tem em Felipão o grande mestre. O time azul e branco do Paraná sonha em ser, quem sabe, um dia um Cruzeiro quando crescer. Nós somos jogadores novos e, se Deus quiser, vamos ter um futuro brilhante. Quem sabe um dia jogar na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro ensina como atacar. Pegar a bola e olhar o adversário. O adversário, você tem que parar a bola, o adversário para e você arranca. E só cruzar pro finalizador fazer o gol. O toque final é de Oséias. No segundo tempo, o Cruzeiro diminui o ritmo. Luiz Felipe explica. Os 3 gols da vitória no Paraná. Com 1-0 no jogo. Tá 4-0, troca a bola! Mas a torcida quer mais. Não quer saber da lição. E vai. Tá errado! Tá errado! E o mestre perde a paciência. De tanto ver o time errar, a torcida muda de lado. E no embalo do olé gritado pelos cruzeirenses, o Malutron arma uma ótima jogada e empata com Calmon. O jogo termina 1-1. Não tem que vai ao jogador, é ordem minha, troca a bola. Não precisa fazer 5-0 no Malutron. Agora, quem não estiver contente com isso também, não venha. Depois, falando em macacos, a Macaca, jogando em casa, venceu a partida contra o Grêmio, mas por um golzinho perdeu a vaga para os gaúchos. Primeiro tempo só de aquecimento, nada de gols. Ginástica mesmo fizeram os técnicos, andando de um lado para outro, tentando acertar os times em campo. A ponte de Nelsinho foi um pouco melhor, só um pouco. No segundo tempo, Macedo entrou e marcou. Ponte 1-0. Festa, comemoração, gritos apaixonados. Mas Ronaldinho, que até ali nada tinha feito, usou o talento alguns segundos. E foi o suficiente. Deixou o Zinho na frente do goleiro Adriano para empatar o jogo. A sorte, por um momento, parecia do lado da ponte. No estourão de Marinho, que explodiu em Hernani e foi direto para o gol. Uma vitória que de nada valia. A ponte precisava de mais um gol. O torcedor sofreu, ficou agoniado, via o tempo passar e a paixão aumentar. Apoiou até o fim. Aplaudiu depois do fim. A ponte ganhou, mas não levou. Seria melhor se a gente fosse classificado para a próxima fase. Trabalho bonito que a gente realizou aí durante a Copa João Avelange, mas levantar a cabeça. O Grêmio perdeu, mas foi aplaudido pela menor parte da torcida com muito mais alegria. O time gaúcho está classificado para a próxima fase da Copa João Avelange. Existe um regulamento, né? E você busca uma vantagem. Nós soubemos, né, jogar com esse regulamento, fomos derrotados, entre aspas, e conseguimos a classificação. Então a gente está satisfeito e feliz também. Mole, mole, fácil, fácil. Assim foi a vitória do Sport sobre o Remo, apesar do aparente 1-0 apertado. No Recife, o domingo é de paz. Uma caminhada contra a violência reúne milhares de pessoas na Avenida Boa Viagem. Na Ilha do Retiro são quase 37 mil torcedores. Em clima de paz e bom humor. Paz do lado de fora, paz na arquibancada. Resta saber se agora os jogadores também vão fazer a parte deles. Paz, tranquilidade, sabendo seus objetivos, mas ao mesmo tempo impondo o nosso ritmo e fazer o que nos trouxe até essa fase da competição. O goleiro Ivair do Remo é o único sem paz na ilha. Apesar do esforço do goleiro, no segundo tempo, o Leomar de cabeça faz Sport 1-0. Os pernambucanos venceram em Belém e vencem em Pernambuco. O Sport é o time que tem mais vitórias na Copa João Avelange, 14, e agora tem pela frente o Grêmio. É curtir em paz a boa fase. A gente tem que comemorar um pouquinho essa classificação. Mas tem gente na ilha que, por enquanto, não está dormindo em paz.
Já estou preocupado no próximo jogo. Apesar da preocupação, não dá para esconder. O Sport é um time com brilho próprio. No Mineirão, Cruzeiro e Malutron. Para uma quase rima, um quase jogão. Não fosse pela apatia do já classificado time mineiro. Giovani faz boa jogada pela esquerda, vai até a linha de fundo e cruza para Oséas completar de direita. 1-0 Cruzeiro. Calmon recebe pela esquerda, entra na área e chuta na saída de Jefferson, deixando tudo igual. Quem foi ao Maracanã viu o São Caetano desclassificar o Fluminense. 26 de novembro de 2000. Arquibancada lotada. Mais um dia na história de glórias, tragédias do Maracanã. Emocionou isso? Rapaz, que eu lembro disso. Era a entrada do Maracanã. E era tantos garotos que a gente via. Famílias vinham para o campo, quer dizer, vieram para ajudar mesmo. Talvez elas só quisessem um presente. Papai Noel até apareceu e deixou o Fluminense no reino da ilusão. Real era a superioridade do São Caetano, um time mais organizado, mais ousado e mais prejudicado. O árbitro Carlos Eugênio Simon marca impedimento no gol legítimo de Wagner. No intervalo, Roger é substituído e deixa o estádio. Você acha normal ele ter ido embora? Eu não iria, te confesso que eu não iria. O jogador é obrigado a voltar para o exame antidoping. Ficar no tumulto, num jogo muito cheio, dificulta você ver o jogo, você analisar o jogo. Eu queria só ver o jogo em casa mais tranquilo. Tranquilidade que Magno Alves não teve nas poucas chances tricolores no segundo tempo. O zagueiro Regis quase resolveu o problema do adversário, mas a glória ficou para Ademar, que mandou uma bomba e Murilo aceitou. Nem Papai Noel acreditou. Tinha que ter mais garra diante de um público desse. Chegamos entre os três e chegar agora 2 partidas só, pô, e a gente ser eliminado é frustrante para a torcida. Um chute certeiro que calou 60 mil torcedores. E o São Caetano já tem o seu herói na galeria histórica do Maracanã. É muito gratificante você escrever seu nome entre todos os grandes jogadores que desfilaram por esse estádio. E por ele já passaram reis da bola, mágicos do drible, mestres das multidões. Ademar entra no hall dos carrascos, como Gija, em 1950. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse gol e a classificação de São Caetano, que foi maravilhosa, em pleno estádio do Maracanã. Repetindo, Uruguai e Brasil. E até agora a mistura tem dado bons resultados. A pose, o troféu, o brilho é de campeão do módulo amarelo. O time que no ano passado foi rebaixado do Campeonato Brasileiro, agora já está entre os 8 melhores. O que teria sido responsável por uma virada tão grande? Pega-se vários jovens jogadores com idade entre 20 e 23 anos. Junta-se aí uma pitada de muita experiência. E assim, o produto final, por enquanto, vem sendo agradáveis vitórias. Contra o Goiás, Júniors bicampeão mundial interclubes. 15 mil pessoas malucas nas ruas de Buenos Aires. Até vascaíno comemorou na Argentina a vitória por 2-1 sobre o Real Madrid em Tóquio. É bom ser campeão. O roteiro já estava mais ou menos desenhado, mas os atleticanos, claro, sonhavam mudar os rumos da história e ter um final feliz na Mercosul. Não deu. O jogo começou tenso, cheio de faltas e cartões amarelos. O primeiro lance de perigo foi do Atlético. Logo depois, Guilherme e Marques tabelaram na grande área. Os atleticanos continuavam pressionando. Guilherme tentou de bicicleta, mas o goleiro Sérgio fez uma bela defesa. O Palmeiras só chegava por causa das faltas cometidas pelo adversário. Um chute direto e o Veloso faz a defesa. O jogo tá bom, a gente tá criando e no segundo tempo a gente tem que fazer o gol. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Palmeiras abriu o marcador com Tuta. Para piorar a situação, Caico foi expulso. Os torcedores mineiros ficaram bronqueados.
começaram a exibir faixas de protesto contra os jogadores e a diretoria do clube. Muitos deixaram o estádio antes da hora. O Atlético insistia nas cobranças de falta, mas o esforço era em vão. Aos 41 minutos, Juninho aproveitou a falha da defesa para marcar o segundo dos paulistas. Fim de festa para os atleticanos. Bom para o Palmeiras, invicto a 11 partidas. O time parte agora para a terceira final consecutiva em 3 anos de Mercosul. Fizemos um grande feito até agora, mas faltam esses 2 jogos para conseguir o título. Lembrança de volta ao passado, antigos ídolos da década de 70 ajudam a reviver detalhes da maior disputa entre os dois clubes. Disseu Lopes não jogou aquela decisão contra o Inter, porque estava se recuperando de uma cirurgia. Mas Zé Carlos se recorda bem. Acho que todos os jogos do Inter, né, no Cruzeiro, eram jogos memoráveis, né? Me lembro até naquele 5-4 que houve aqui no Mineirão. E na final, onde nós perdemos de 1-0, né? O gol do Figueiredo, né, de cabeça. E dá para dizer se existe um favorito? Com a palavra, um craque que sabe como poucos os segredos do futebol. Eu espero que seja o Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro é favorito porque eu acredito que o time do Cruzeiro hoje é melhor. Dirceu, mas em 75 não deu para o Cruzeiro. O chileno, bom de bola, Figueiredo, marca o único gol da partida e enlouquece o Mar Vermelho do Beira-Rio e comemora o primeiro título brasileiro do Inter. Craque do campeonato, hein? É aquele que fez uma penca de gols ou é aquele que driblou e lançou como ninguém? Vote também pela internet no melhor jogador da Copa João Avelange. O endereço é o mesmo dos 10 mais. globo.com/esporte na Globo. Gol de botão, de totó, de pelada, de falta, de mão, de trivela. Todo gol merece uma comemoração, por mais estranha que ela seja. Lembra dessa comemoração do Magno Alves? Olha o Ronaldinho Gaúcho. Sorin pode até ter uma explicação cultural, mas segue o mesmo estilo. Estilo em que Roger é craque. De onde surgiu essa moda? Aquelas comemorações tradicionais ou aquelas coreografadas de outros tempos tinham uma motivação, uma inspiração. E essa turma meio maluca é influenciada por quem? Qual seria a explicação para essa tendência nas comemorações do futebol? A resposta está nas ruas. Os culpados são eles. Eles estão por toda parte. Balançando e ventando e sentindo um ventão. Você certamente já viu um deles e perguntou: o que é isso? Nos postos, nas lojas, nas ruas, lá estão eles, impassíveis e influenciando. Os jogadores podem negar, mas só pode ser isso. Eles eram presença certa na última Eurocopa, mas não se contentaram em ser torcedores. Eles entraram em campo. Seja por euforia, seja por inspiração cultural, seja por falta do que inventar, a comemoração biruta tá aí. Tá agradando, tá fazendo escola, tá fazendo história. E biruta mesmo está a torcida do Vasco, mas é biruta de felicidade. Jogando em casa, o time venceu o difícil Bahia e passou às quartas de final do Brasileirão. O Vasco entra em campo. Quem já está trabalhando é a fogueteira Marilene Martins para colorir o céu de São Januário. A Polícia Militar também tem trabalho para barrar os bicões. Ô, compadre! Alguns se dão bem. O policial olha, mas não presta muita atenção. Primeiro o torcedor, depois o ambulante, a caminho da festa, misturados à multidão. No meio dela tem Papai Noel e tem presente para o Bahia. Pênalti de Jorginho em Dedé. Jorge Wagner desperdiça. O Papai Noel do Vasco agradece. Para acalmar o torcedor, Juninho bate falta. Emerson não segura. E quem faz? Ele mesmo, Euler. A mesma sorte tem Wagner do Bahia, de frente para o gol. E o empate, 1-1.
No início do segundo tempo tem mais comemoração. O cachorro se assusta. É mais um gol de Euler, o 1000º do Vasco em campeonatos brasileiros. Os jogadores não ouvem a pequena torcida baiana, mas vão para o ataque e conseguem um empate com Fabrício Carvalho, jogador do Vasco, emprestado ao Bahia. O Vasco tem Romário, Pedrinho, mas é um terceiro baixinho que dá a vitória ao Vasco e cai nas graças da torcida. O coro da torcida faz sentido. Olha o Juninho Paulista. Toda vez que o craque de 1,65 m pega na bola, a zaga do Bahia entra em pânico. O golaço do jogo é dele. O baixinho Romário não tem tanta sorte, leva um tostão na coxa nessa trombada e deixa o campo de maca. O Vasco joga amanhã contra o River Plate pela Copa Mercosul. Pela tabela também joga no sábado contra o Paraná em São Januário. Não para o dirigente Eurico Miranda. O Vasco vai jogar no domingo, seu primeiro jogo. E jogará na casa do adversário por uma razão simples. O clube melhor colocado terá sempre a vantagem de jogar a segunda partida em casa. A torcida parece concordar. Os times mais cotados para as 2 vagas do campeonato estadual no ano que vem começaram o jogo debaixo de chuva. Desde o início, o artilheiro Tete da Cabofriense mostrou que ia dar trabalho à zaga do Serrano. De bola parada, não houve como deter a categoria do baixinho e ele fez 1-0. O Serrano tentou dar o troco, mas esbarrou no goleiro Flávio. E para tranquilizar a torcida tricolor, um belo lançamento da zaga e o gol de Reginaldo Pinguim. Cabofriense 2-0. A goleada estava apenas começando. Neste lance, o goleiro Serginho passou mal a bola. Braga não perdoou e fez Cabofriense 3-0. Carlão fez de cabeça o único gol do time de Petrópolis. A goleada da Cabofriense só foi coroada mesmo no segundo tempo, nos pés do jogador Humberto. Foram apenas 2 toques para marcar o gol que até Pelé gostaria de ter feito. Um gol para ficar na memória do estádio de Cabo Frio. Eu fui feliz até batendo a bola porque o campo está um pouco ruim ali, está muito alto e baixo. Mas fui feliz, mais um gol para a carreira, né? Ainda mais agora, no final de temporada já, né? Merece uma placa. É um gol de placa. Tudo é simples. A quadra de aquecimento, as instalações sociais do Clube São Cristóvão. Não tem luxo a briga para estar entre os grandes. O passado tem glórias. Hoje o São Cristóvão briga para sair da lanterna do torneio seletivo para o campeonato estadual do ano que vem. Mas o jogo São Cristóvão e Itaperuna tem 2 atrações no banco. No Itaperuna, Gil, ex-atacante da seleção brasileira, não esquece do tempo em que jogava com Rivelino. A maior saudade foi do Fluminense, 7-5, 7-6, fomos bicampeões carioca, uma equipe maravilhosa. No São Cristóvão... Valdemar de Oliveira, irmão do Oswaldo. Não é como o irmão do técnico Oswaldo de Oliveira que ele quer ser conhecido. Eu sou Valdemar. O São Cristóvão está longe de ter estrelas. O atacante sabe pouco da história do clube. Alguma vez já te falaram de um atacante do São Cristóvão que saiu daqui e ficou famoso no mundo todo? Bom, o que eu fico sabendo, acho que é o Catanha, se não me engano, é isso? Não, Arnaldo. Ronaldinho que saiu do São Cristóvão. Valdemar vai ter trabalho. E para quem pensa que ser técnico do São Cristóvão é pouca coisa, quanta gente não queria este lugar. Vamos lá, vamos subir com essa bola aí, gente! Vambora! Já. 2 gols, 1 para cada lado e só um artilheiro. Na primeira partida entre Internacional e Cruzeiro pelas quartas de final, só deu Oséias no Beira-Rio. Nem a chuva assustou os colorados. Foram mais de 40 mil torcedores e um só grito. E time gaúcho que se preza, marca muito. Time treinado por Luiz Felipe, também. Sem espaços,
Internacional e Cruzeiro tentavam de longe. Para vencer a forte marcação e balançar a rede, só mesmo um artilheiro, um jogador capaz de dar alegria às duas torcidas. A falta foi para o Internacional, mas quem cabeceou foi Oséas. Com estilo. É sempre o retorno para ajudar a defesa, né, principalmente de bolas paradas. E eu acabei dividindo com o zagueiro lá e acabei tocando a bola e fazendo um gol contra. O azar de Oséas coloriu o Beira-Rio, que 3 minutos depois perdeu o brilho com mais um lance do artilheiro. Desta vez ele contou com a ajuda do goleiro Irã. E mostrei aí que eu tenho condições de ir lá e colocar a bola para dentro do gol. O 13º gol dele no campeonato garantiu a festa da pequena torcida do Cruzeiro. E por mais que Fábio Rockenbach e Rodrigão tentassem, a noite acabou sendo mesmo de Oséas, o artilheiro das duas torcidas. Quartas de final. Grêmio e Sport jogam hoje no Olímpico em Porto Alegre. No time gaúcho tem gente querendo ser pentacampeão brasileiro. No Sport o foco está nos carregadores de piano. Zinho foi 2 vezes campeão brasileiro pelo Flamengo e mais 2 pelo Palmeiras. Aos 33 anos vive sua melhor fase no Grêmio. Experiente, o capitão do time dá segurança ao meio-campo. Zinho está determinado a conquistar o pentacampeonato brasileiro e de se tornar o jogador em atividade com o maior número de títulos nacionais. Um grande objetivo meu é conquistar esse pentacampeonato brasileiro, né? Me igualar aí ao Andrade, né? Que é um jogador que tem 5 títulos brasileiros. Em casa, Zinho organiza o meio-campo entre 3 mulheres. A esposa Simone, com quem está junto há 13 anos, e as filhas Atália e Esther. Tarefa nada fácil. São 3, então tem que dar um pouquinho de carinho para cada uma, né? Elas retribuem o carinho. Você gosta quando o papai está em casa com você? Adoramos. Por quê? Porque ele é legal com a gente. Isso aí já dá uma força para tudo, né? Para superar qualquer tipo de obstáculo. O desafio de hoje é contra o Sport do técnico Leão. E se depender da torcida feminina de Zinho... Ele é maravilhoso. Eu não sei o que ele é melhor, se de jogador, como pai, como marido, ele é show, viu? O Sport tem uma dupla de ataque temida. Juntos, Thailson e Leonardo fizeram 24 gols, o terror das defesas adversárias. Mas, curiosamente, nas oitavas de final, os dois não balançaram as redes. O trabalho de fazer gols sobrou para uma dupla de carregadores de piano. O meio-campo Sidney jogou 21 vezes na Copa João Avelange. No primeiro jogo em Belém, fez o primeiro gol dele como profissional, na virada em cima do Remo. O meia Leomar jogou todas as 26 partidas do Sport até agora, sem ser substituído nenhuma vez. No último jogo, na vitória por 1-0, gol dele, o primeiro que ele fez na Copa João Avelange. Os dois são mesmo. Eu sou o carregador de piano, né? Eu e Sidney, que nós ajudamos bastante no meio campo. Como andam deixando suas marcas, é bom o Grêmio ficar de olho bem aberto. De carregadores, eles podem passar a compositores, compondo uma sinfonia de gols. A gente cuida que a gente tá chegando pra trás pra fazer o gol. Nada como um... Vida de goleiro é difícil. Sérgio que o diga, foi revelado no próprio Palmeiras, mas amargurou o banco de reservas por muito tempo. No segundo semestre deste ano, teve uma chance. O titular Marcos precisou fazer uma cirurgia na mão. Ele assumiu o gol e não decepcionou. Sandro Hiroshi botou pra ele, a chance do gol, pé direito, bateu, Sérgio salvou o Palmeiras. As belas defesas têm uma justificativa. Muito trabalho e o principal, o apoio da família. É o lado da esposa e do filho que ele busca a tranquilidade. A torcida está bastante satisfeita com o desempenho do goleiro, a ponto de já nem sentir mais tanta saudade do antecessor Marcos. Ultimamente o cara tem sido simplesmente fantástico, né? O cara fechou o gol, mantém sempre aquela humildade. Excelente goleiro a nível de seleção e a nível de qualquer clube mundial.
A confiança é tanta que nem o goleiro Rogério Ceni do São Paulo assusta a torcida. Resta saber como está o goleiro artilheiro para o clássico desta noite. E isso quem nos conta é a repórter Luciana De Michele. Ele é a cara do São Paulo. Uma entrada de cabelo bastante aprofundada. Uma cara de vontade de vencer, de empenho, de luta. Como goleiro, toda a torcida conhece. Mas fora do gramado existe um outro Rogério. Sou uma pessoa super simples, caseira. O lugar que eu mais gosto da minha vida é minha casa. Né? É o lugar que eu mais aproveito, que eu fico quando não estou nas concentrações. Eu adoro estar em casa, adoro restaurantes, adoro música, gosto de teatro, adoro cinema. Você também conhece o Rogério músico. O Spot continua de sacanagem, que colocaram uma matéria quando eu comecei a tocar violão. Onde é desejo, é sonho, é ternura. Toda vez que coloco uma matéria que eu falo, pô, não tá gravando não, né? Não vai gravar não, volta, não sei o que. Não tá gravando não, né? Mas o Globo Esporte também flagrou a evolução. Pra dizer adeus, pra dizer jamais. O show fica para mais tarde. O espetáculo, o goleiro, roqueiro, artilheiro quer mostrar em campo. Basta um 0-0 e o São Paulo se classifica. Mas se o jogo terminar empatado em 1-1, a decisão vai para os pênaltis. Aí, Rogério quer fazer a diferença, não apenas na defesa. Ele também está pronto para marcar. Eu sempre estou à disposição para bater. Eu treino. O que eu não posso é treinar todos os dias aqui, chegar na hora e dizer não vou bater. Eu acho que eu estaria fugindo de uma responsabilidade que eu tenho. Dia de festa em São Januário. Podendo perder por 2 gols de diferença, o Vasco está a um passo de decidir pela primeira vez a Copa Mercosul. A possibilidade de conquistar mais esse título vai deixar muito torcedor rival com ciúmes. Lembra-se deles? O tal do Quarteto Fantástico. Saviola, Ángel, Ortega e Aimar estão de novo no caminho do Vasco. No primeiro jogo, eles pararam nas mãos de Elton. Agora, a partida é em São Januário e os argentinos brincaram e treinaram no estádio. Vou repetir as palavras do Romário quando terminou o primeiro jogo. O River Plate criou muito e fez apenas um gol. O Vasco teve 5 oportunidades e marcou 4. Por isso, acredito que o River pode reverter a situação. Então, nós aqui podemos revertir a situação. O habilidoso Aimar, de 21 anos, por quem o clube recusou uma proposta de 54 milhões de reais, é a esperança dentro de campo. Outra aposta é na tradição do time. O River Plate é conhecido na Argentina como campeão del siglo, ou seja, campeão do século, pelos 29 títulos nacionais. Campeão por campeão, o Vasco também está perto de uma conquista. Se o time ficar com o título da Copa Mercosul, vai escrever um capítulo importante na história do clube. A melhor equipe da década no futebol carioca. O Fluminense foi mal nos anos 90. Apenas um campeonato carioca, além da Série C ano passado. O Botafogo, apesar dos 2 últimos anos, teve uma década regular. Um estadual, um Rio-São Paulo, uma taça Comebol e o Brasileiro de 1995. O Flamengo é o maior rival. Levou 4 campeonatos estaduais, um brasileiro e a Mercosul em 99. Já em São Januário, o número de troféus é quase o mesmo. O Vasco tem um Rio-São Paulo a mais do que os rubro-negros. Então, mais um troféu sul-americano seria a confirmação de tempos bem felizes para os vascaínos. Concretizando isso, é algo emocionante, é algo maravilhoso e vai ser bom para o currículo nosso. O agora artilheiro do vento joga ao lado de Romário, que saiu de maca na terça-feira, mas vai estar em campo. Quem também tem que vestir a camisa novamente é o torcedor. Tem que lotar o estádio, empurrar o time para a decisão e participar deste momento histórico. Boa sorte, Vasco, e uma boa tarde para você. O chega a Belo Horizonte e o falastrão Oséias desfila um novo estilo. Cadê a voz, baiano? O
O irreverente atacante das trancinhas anda aborrecido, chateado, tudo por causa do gol que ele fez no Beira-Rio. Não o gol a favor do Cruzeiro, foi o outro, este mesmo para o Internacional. Aliás, o segundo contra na carreira do goleador, que parece ter uma insaciável fome de gol. O gol que fez contra o Internacional foi o 33º de Oséias em 2000, igualando a melhor marca dele. Em 98, o atacante também marcou 33 vezes pelo Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas ao invés de comemorar, o baiano preferiu o silêncio. A greve com a imprensa durou o dia inteiro. O jeito foi ouvir o porta-voz do atacante. Qualquer coisinha é um fantasma. Eu acho que ele entendeu que essa forma seria de não falar nada nem a favor nem contra. Então, ele acredita em sobrenatural? O Padre Pedro já esteve aqui 2, 3 vezes também. E ele disse, olha, o Zé vai fazer um gol, ele não disse que ia fazer 2. Então esfria, painho. Ou melhor, mostre que você é bom de cuca, mas contra os adversários. E tire esses grilos da cabeça. Calma, Zé. O Grêmio venceu o Sport e tem a vantagem do empate no segundo jogo no Recife. Um simples 1-0 classifica o time pernambucano. No Olímpico, Ronaldinho Gaúcho fez mais uma a diferença, que diga o técnico Leão. Esse coro tinha o endereço certo. O técnico da seleção parecia não estar preocupado. Um garoto que é o mais procurado pelas crianças e caçado pelos adversários. Na primeira convocação que fez para a seleção, Leão esqueceu Ronaldinho. Essa é uma boa oportunidade para o garoto mostrar que é mesmo um jogador imprescindível. Um craque nota 10. E já no primeiro lance dele na partida, a prova de que Leão tinha com que se preocupar. Precisava de 2 para marcá-lo. E às vezes nem assim era possível. Como nesse lance, que sofreu falta. Por mais que Leão mandasse marcar o garoto, ele encontrava espaços e também o gol. O artilheiro também é solidário. Varley não soube aproveitar. Outro susto para Leão, que só teve um momento de alívio. O gol de Thailson melhorou a situação do Sport, mas não apagou o brilho de Ronaldinho. Consegui fazer 2 gols. Infelizmente tomamos um gol bobo, mas eu estou muito feliz com a minha atuação. Fez uma bola maravilhosa de falta, característica e capacidade dele. O que mais que você quer que eu fale, meu amigo? E não adianta nem insistir. Vamos falar outras perguntas, chega. Leão prefere não falar do que todos por aqui já têm certeza. Ademar e companhia que se preparem. O Palmeiras venceu o São Paulo em pleno Morumbi e agora enfrenta o São Caetano nas quartas de final. O Verdão está invicto a 12 partidas. Dá orgulho de ver. Assim, o festivo torcedor do Palmeiras está se sentindo orgulhoso. Quem disse que esses jogadores não têm técnica? E tem muita vontade, o que transformou uma turma de desacreditados num time vencedor. Jogadores desconhecidos promovidos a astros. Os torcedores do São Paulo ficam paralisados enquanto o agora poderoso Palmeiras faz mais uma vítima. Repare que Maldonado puxa a camisa de Galeano. Paulo César Oliveira marca o pênalti. E Tuta faz 1-0. O São Paulo perde um jogador. Maldonado é expulso depois da falta em Juninho. Mesmo assim, o tricolor chega ao empate. Tadei empurra Sandro Hiroshi dentro da área. Pênalti. Que Marcelo Ramos, que sempre faz gols contra o Palmeiras, bate e marca. Pouquíssimo tempo para comemorar. Galeano faz mais um. O gol da vitória e da classificação. Na atual fase do Palmeiras, não adianta Rogério Ceni ser quase perfeito com os pés. Driblar como um habilidoso jogador de linha. O torcedor pode se queixar de falta de qualidade às vezes. Às vezes podemos ser deixados a desejar nesse sentido, mas nunca falta de vontade. O outro lado, o lado iluminado.
tem um Sérgio que só defende. Tudo e basta. Mais uma festa da antes desconfiada, agora super orgulhosa torcida. Um jogo, uma batalha, a violência na lama, a resistência na bola. E o Vasco pula a trincheira e avança na Mercosul. A grande final é contra o Palmeiras, apesar das botinadas argentinas. Show da torcida, tudo conspira para um jogo histórico. Até o clima. O temporal que caiu em São Januário não deu trégua um instantezinho sequer. Fez do jogo um banho em várias temperaturas. Primeiro, ducha fria nos argentinos. Tudo que eles tentam vai por água abaixo. O Vasco vai aliviando, tira tudo, isola, tira a bola daí. E com espaço aberto pelo River, o time brasileiro que podia perder por 2 gols de diferença acaba sendo mais perigoso. Por muito pouco não abre o placar. No segundo tempo, Juninho Paulista liga a ducha quente. Da entrada da área faz 1-0. A situação do River, de complicada, passa a desesperadora. E a água ferve em São Januário. Se tem alguém sensível na sala, não acompanhe essas imagens. Violência explícita, de todas as maneiras imagináveis num jogo de futebol. Teve pênalti claro que o juiz não deu. E provocação. O tranquilo Juninho Paulista cai na armadilha e acaba expulso junto com o Cudê. Na sequência, aquele tradicional empurra-empurra Brasil-Argentina. Trota também é mandado para fora depois dessa maldade com o Euler. Maldade mesmo. Parece que o argentino vem falar com o brasileiro, mas ele vem para pisar. A gente sabe que vai ser sempre assim, mas o futebol brasileiro tem muita qualidade e eu acho que nós ganhamos na qualidade. Dói jogar. Mais do que vencer, o Vasco sobrevive a uma guerra sob a chuva. Um jogo que não ficou longe de se transformar em um banho de sangue. Uma noite inesquecível. Sem paz, sem amizade, explodindo emoção, transpirando rivalidade e premiando o agressor com o amargo gosto da derrota. Boa viagem, River. Boa tarde para você.